Para quem está aqui, não sabe muito bem dos bastidores do trabalho, né? Ontem a gente teve evento e tal, então está todo mundo assim um pouco, né, cansado e tal. Alguns trabalhadores não puderam vir. E aí a gente, vamos dizer assim, ficou faltando definir quem faria a prece inicial aqui agora e a leitura do Evangelho. Mas aí a espiritualidade já meio que inspirou cada um aí. A Valquíria já percebeu o meu olhar aqui na hora que eu falei, puxa vida, não vai ter ninguém para fazer a prece. Ela já captou, já fez, o Betrone já captou lá também, já pegou o Evangelho, já entregou para ele. E o melhor de tudo, a leitura do Evangelho, né? Poxa, parece, né, que resume o que a gente vai estar falando aqui. Então é sempre muito interessante a gente notar essas pequenas coincidências aí, né, que não são coincidências, é o trabalho da espiritualidade. Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre essa lição do livro Jesus no Lar. É a lição número 36, intitulada O Problema Difícil. Né? É do livro, como eu disse, Jesus no Lar, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Esse livro é muito bom para ser usado, por exemplo, nos nossos evangelhos no lar. E nas palestrinhas de sexta-feira, a gente tem esse hábito de falar palestrinha, né? Mas não, é uma palestra, só porque ela é menor a gente fala palestrinha, mas é um hábito. As palestras de sexta-feira a gente usa muito, porque são temas curtos e que falam para a gente a respeito de muitas coisas que a gente precisa estar trabalhando dentro de nós, dentro daquilo que o Espiritismo nos propõe, que é a reforma interior, a transformação íntima. Então a gente usa muito essa lição da sexta-feira. E aí eu falei, puxa vida, eu já falei algumas vezes essa passagem na sexta-feira, a gente tem 30 minutos. Bom, eu sou especialista em engordar. Vou engordar essa palestra, vamos falar ela no domingo também, porque o tema vale a pena, o tema é interessante, né? E, como eu disse, é um livro que a gente sugere para todos nós que fazemos o Evangelho no Lar, né? Ele é uma leitura complementar excelente. E toda vez que a gente lê ali o Evangelho, depois lê aquela leitura complementar, a gente vê como que casa, né? A gente às vezes abre aleatoriamente, tem gente que faz em sequência. Não tem problema nenhum, eu já fiz em sequência as primeiras vezes que eu fazia. Mas depois a gente faz aleatório e vê que uma lição conversa com a outra. E é muito interessante a gente perceber isso. Bom, vamos então trabalhar essa lição. A lição, ela começa, vale a pena a gente sempre contextualizar esse livro, né, o Jesus no Lar. Porque o Jesus no Lar conta, né, o Lúcio conta para a gente daquela época em que Jesus ainda estava aqui na Terra, e todo final do dia se reunia com os discípulos lá na casa de Simão Pedro para poder conversar, fazer um balanço, vamos dizer assim, do dia, conversar sobre temas que incomodavam os apóstolos, né, sobre situações que eles precisavam de maior esclarecimento. Então esse momento íntimo, uma verdadeira reunião, né, de evangelho no lar, que Jesus fazia com os próprios discípulos. Então, essa é a narrativa de Jesus no Lar. Várias dessas ocasiões em que Jesus e os discípulos, na intimidade do lar de Simão Pedro, se reuniam para falar das coisas do dia a dia. E essa lição não poderia ser diferente, né? O problema difícil. A lição começa o seguinte: Jesus, né, certo dia, junto com os discípulos, na casa de Simão Pedro, e os apóstolos discutindo qual seria o problema mais difícil do mundo. E aí um falava, será que é a fome? O outro, é a miséria, é a enfermidade, será que é os desvios morais? E todos eles, cada um defendendo o seu ponto de vista de qual seria o problema mais difícil. Jesus, então, estava ali observando todos eles, expondo, discutindo, né, cada um defendendo as suas ideias. E quando todos eles pararam, né, na expectativa de escutar o que Jesus teria para dizer, Jesus começou a contar uma história. Começa assim. Certa feita, um pai surpreendeu os seus filhos, né, numa discussão acalorada, onde eles discutiam exatamente os tópicos que os apóstolos estavam abordando. Os filhos deste sábio senhor discutiam qual seria o maior problema do mundo. E muitos deles estavam ali falando dos mesmos tópicos que os apóstolos estavam falando. Miséria, fome, né, enfermidades, problemas morais.
E essa discussão estava escalando. Os filhos desses sábios estavam ficando um pouco alterados, discutindo, tentando cada um provar o ponto de vista de qual seria o problema mais significante, o maior problema do mundo. Aquilo ali já estava evoluindo para uma pancadaria, né? E aí o pai, antes daquilo ali começar a virar um problema mais sério, chamou os 3 rapazes e falou o seguinte: eu tenho uma tarefa para cada um de vocês, tá? Eu gostaria de que vocês fossem até o castelo, o palácio do príncipe que governa a nossa região, e que levasse para ele, cada um de vocês, um presente. E para o primeiro, ele deu um vaso de argila bem trabalhado, muito bonito. Para o segundo, ele deu uma corça, um animal raro, muito belo. E para o terceiro, ele deu um bolo com uma receita deliciosa de família. Todos esses 3 presentes para poderem serem dados ao príncipe que governava a região. E incumbiu, então, dos 3 levarem esses 3 presentes a uma distância que não passava de 3 milhas de onde eles estavam. Eles iam seguir por um caminho, né, para poder chegar lá. Bom, durante a caminhada, que não era muito longa, começou um problema. O que levava o animal, a corçazinha, começou a implicar da forma como o outro irmão que segurava o vaso. E começou a dar pitaco. Não segura assim, você vai deixar o vaso cair. Ó, tá torto. O irmão que segurava o vaso começou, né, a dar pitaco de como o irmão que carregava o bolo. Ó, tá vazando aí, tá pingando, cuidado. Se você carregar desse jeito aí, o bolo vai chegar lá amassado. E aí, o que segurava o bolo ficava apontando para o que estava conduzindo o animal para ser mais gentil. Você está puxando o animal e vai machucar ele. Olha que coisa que você está fazendo. Carrega aí, puxa o animal direito. E cada um dando pitaco na forma como o outro desempenhava a sua tarefa. Bom, o que acontece? Porque eles ficavam fazendo isso, um trajeto que era para ser feito rápido, estava super devagar, porque toda hora um ficava apontando para o outro o que o outro deveria fazer. E observando o que o outro fazia. Bom, o que aconteceu? Num certo trecho do caminho, o irmão que segurava a corça, né? Ele resolveu ajeitar o vaso na mão do irmão. Ele segura daqui, segura dali, segura de lá, o vaso caiu e espatifou no chão. No que o vaso espatifou no chão, a corça assustou, pegou o cara que estava segurando lá, o irmão que estava segurando de surpresa e fugiu para o mato. O irmão que estava segurando o bolo, na tentativa de tentar pegar o animal que estava indo embora, a bandeja caiu no chão e o bolo se foi. Pronto. Todos 3 agora começaram a culpar uns aos outros porque a coisa deu errado. Mas foi você que foi mexendo no meu vaso aqui. Mas foi você que deixou o vaso cair, o animal assustou, mas eu fui tentar pegar aqui. E aquela confusão. E foram discutindo, voltaram para casa, tristes, e falaram com o pai. Olha, aconteceu isso, é culpa do fulano, é culpa dele, tal. O pai, olha, calma, senta aí. Depois de ter escutado a lamentação de cada um, o homem sábio deu uma grande lição para eles. Falou assim: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse atento para com a sua própria tarefa, não teriam fracassado. O mais difícil problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios sem se intrometer nos alheios. Jesus então termina a história, né?
E os apóstolos com um olho desse tamanho, né? Ninguém se atreveu a falar mais nada. Porque todo mundo entendeu ali que o problema mais difícil que Jesus estava tentando mostrar através dessa singela história é que o problema mais difícil é cada um cuidar da própria vida. E como é difícil. Não é um problemão? Bom, mas naturalmente a gente faz uma pergunta, né? Por que é tão difícil cada um cuidar da própria vida? Por que é esse o problema mais difícil do mundo, segundo o que Jesus nos conta nessa historinha? Alguém tem alguma ideia? A resposta não é muito difícil, não. É muito difícil a gente cuidar da própria vida, por quê? Porque a gente viciou o nosso olhar. A gente só olha para fora. A gente só olha para o externo. A gente esquece de olhar para dentro. A gente precisa aprender a olhar para dentro de nós mesmos. A gente está muito distraído olhando para fora. E Jesus, ele é muito claro com os seus ensinamentos. Jesus ensina para a gente uma coisa muito interessante, olha só. Orai e vigiai. Quer mais claro que isso? Ele só pediu duas coisas, gente. Que a gente orasse e vigiasse, não é? Na perspectiva de Jesus, qual que era a proposta dele? Orais uns pelos outros, uns aos outros, né? E vigiai a si mesmo. Toda a doutrina de Jesus fala isso o tempo todo. Não tem dificuldade. Mas a gente é um pouco atrapalhadinho, né? E o que a gente faz? A gente inverte. A gente ora por nós mesmos e vigia os outros. A gente é bom nisso, né? E hoje em dia tem uma coisa que relata muito bem esse problema que a gente vive, né? Tem um ditado, né, que diz que Deus criou a vida, né, para cada um cuidar da sua. Mas que veio Mark Zuckerberg e criou o Facebook para que cada um, né, pudesse, de forma mais eficiente, cuidar da vida do outro. E aí a gente coloca Facebook, mas tem Instagram, YouTube, né, todas essas redes sociais aí que fazem muito bem, né, essa vigília da vida alheia, né? E aí a gente tem todas as mazelas, né, do mau uso das redes sociais, né? Por exemplo, né, é um exemplo que nos distrai daquilo que é mais importante, que é olhar para dentro de si. E a gente fica olhando para fora, perdido olhando para fora, procurando lá fora, né? E aí a gente tem que fazer algumas perguntas, gente, que são difíceis, eu sei, tá? Primeira delas, quem ou o que estamos seguindo, observando, assistindo, né? Porque hoje em dia todo mundo tem aí os seus perfis, seus Facebook, seus YouTube, seus Instagram, seus WhatsApp. Quem que nós estamos seguindo? O que a gente está assistindo? O que nós estamos observando o tempo todo? A gente precisa responder isso. Uma outra pergunta difícil. Quem são, né? Quais são os nossos ídolos? Quem são os nossos influencers? Né? Essa palavra da moda aí agora. Quem são? Né? Mais uma pergunta. Quem ou o que recebe os nossos likes? Ou os nossos subscriptions? Né? Que a gente vai lá e se inscreve no canal. Que a gente vai lá e dá o like, o love it. Né? Quem que está recebendo? Ou o quê? Que tipo de tópico? Né? Que tipo de assunto tem recebido da nossa parte tudo isso? Né? É importante a gente pensar nisso? Sim. O que consumimos? A pergunta aqui é, o que nós temos consumido? Tá? E aí, a gente escuta muito por aí, né? Você fica muito parecido com as pessoas com quem convive.
Então escolha com cuidado, né? Ok, a gente pode até ficar, né, parecido, mas será que é isso mesmo que acontece? Pode até parecer que faz sentido, mas a verdade ela é um pouco diferente. A verdade ela é um pouco mais complexa que isso. Na verdade, o que nós gostamos, aquilo que a gente vai lá dar like, aquilo que a gente vai lá fazer o nosso subscription, os nossos influencers, né, aqueles que a gente segue, muitas vezes somente reflete as nossas próprias preferências internas, tá? É como a imagem de Narciso, né, na mitologia. A gente busca no outro a nossa própria imagem, como Narciso apaixonado por sua própria imagem. A gente busca nos outros aquilo que está dentro de nós e que nós gostamos, né? O que nós consumimos vai dizer muito sobre nós mesmos. Só que a gente não para pensar, né? A gente não para fazer essa reflexão. De repente a gente deveria fazer um balanço, né, de tudo isso. E quando a gente fizer esse balanço, talvez a gente vai ter um choque. Por quê? Quando a gente responde essas perguntas, isso é olhar no espelho. E olhar para dentro de si mesmo. E às vezes a gente não gosta muito do que vê. É um exercício complicado. Porque de repente você se pega lá gostando de coisas que, poxa, isso não é muito legal e eu estou aqui me identificando com isso. Mas a gente precisa fazer esse exercício. Agora, para quem achou aquelas perguntas difíceis, eu tenho uma proposta. Vamos fazer perguntas ainda mais difíceis? Primeira delas, o que você tem postado em suas redes sociais? Não é efeito físico não, tá, gente? Isso aqui é um mau contato que tem, o controle remoto pega uma onda de radiofrequência e aí liga. Acontece. Não se assustem. E se for espiritualidade, deixa eles participarem também, né? Não tem problema. O que nós temos postados em nossa rede social? Né? Qual que é o tipo de conteúdo? Pior do que a gente tem postado, o que a gente tem repassado? Dá uma vasculhada lá no seu WhatsApp. O que a gente tem repassado? Né? Dá o forward lá. Que tipo de pensamento, crença ou sentimento a gente defende nas nossas postagens? O que a gente está despertando no outro? Difícil, né? E por que essas perguntas são ainda mais difíceis que as outras? Porque isso revela ainda mais sobre o nosso mundo interior, né? Aí, essa altura do campeonato, já tem gente assim, para. Para. Mas já dizia, né, o pai da psicanálise, Freud, ele falava uma coisa muito interessante. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Incomodou? O que você tem postado na sua rede social? O que você tem repassado? Quem você tem criticado? Isso está falando muito sobre você. Incomodou? Mais do que incomodar, a gente precisa se preocupar com tudo isso. Sabe por quê? Somos responsáveis por tudo isso. Por tudo isso que a gente alimenta em nós mesmos e nos outros, de uma forma ou de outra. E nós responderemos perante a vida tudo isso que a gente alimenta no outro ou em nós mesmos. Então é nossa responsabilidade. Como que funciona isso, gente? A gente cria verdadeira teia, uma verdadeira rede de afinidade recíproca, onde nós influenciamos e somos influenciados pelos nossos pensamentos. E isso vale tanto para ideias que propõem o belo, quanto para ideias mais tortuosas.
É o processo básico de qualquer obsessão. Essas redes de parceria, de afinidades de pensamento. E a gente pensa só pelo lado negativo, mas funciona pelo lado positivo também. Você se conecta com a espiritualidade superior, dependendo se você está afim com eles. Então nós criamos essas redes. Nas palavras de Emmanuel, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Então tudo isso que a gente cria, somos como a aranha que está ali no centro da teia. E o que acontece na teia, reflete na aranha. Então nós somos responsáveis pelo que nós estamos fazendo. Nós somos responsáveis pelo conteúdo que nós divulgamos, que nós gostamos, que nós vamos lá repartilhar, dar like, seguir. É nossa responsabilidade. A gente precisa conversar sério sobre isso, porque hoje nós temos um problema no mundo que é exatamente financiar o lado errado da história, vamos dizer assim. Por que o mundo está tão complicado? Muitas vezes porque nós financiamos a complicação do mundo. Muitos de nós, às vezes, falam, nossa, o que está acontecendo com a arte? Nós financiamos a arte. É a gente que paga o ticket para ir lá ver o cantor, o ator, o filme. Que tipo de filme você está assistindo? Que tipo de música você ouve? Que tipo de arte você aprecia? Só existe vício no mundo porque a gente paga por ele. Por que a indústria de bebida é tão forte? Por que a indústria do tabaco? As drogas ilícitas? A indústria da comida, gente. Nós estamos morrendo de comer. Você liga a televisão, o comercial é só comida, remédio e advogado. E carro, de vez em quando, para você consumir. Nós estamos financiando isso. Nós somos responsáveis. Bom, sabe aquele ditado? Diga-me com que andas e eu te direi quem és. No nosso caso, nós poderíamos mudar para isso aqui. Ó. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem andas. Dentro do Espiritismo, isso é muito claro para todos nós. Quer melhor companhia espiritual? Se melhora. É claro que não é simples assim, gente. Mas o princípio é esse. Não é diga-me com quem andas que eu te direi quem és. É diga-me quem és que eu te direi com quem andas. A responsabilidade é nossa e não do outro. A gente tem que parar de olhar para fora. A responsabilidade é nossa, olhar para dentro. É eu. E Jesus sabia, gente, das nossas dificuldades. Ele sabia. E é por isso que ele veio para a terra para estender a mão para a gente. E a gente sente muita dificuldade de entender o que Jesus falou, mas Jesus falou de forma muito clara, muitas coisas. E uma delas que ele falou muito clara é isso aqui, ó. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que tem nos seus? Por quê? A gente tem uma habilidade incrível de ver defeito no outro. Não é fácil. A gente percebe, ó, à distância, o defeito do outro. Mas e os nossos? Por que é tão difícil enxergar o nosso? Será que a gente não tem? E a questão aqui não é que a gente não pode ajudar o nosso irmão apontando para ele os defeitos que ele está ali, né, de forma absoluta, né, tendo. A questão é, se de fato eu quero ajudar, primeiro eu tenho que dar o exemplo. Primeiro eu tenho que estar apto para isso. Por isso
tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você enxergar direito e enxergar o cisco que está no olho do seu irmão. Só é mestre, só ensina aquele que aprendeu, aquele que já trilhou. Então é nossa responsabilidade primeiro fazer em nós, para depois tentar fazer no outro. E a gente quer mudar o outro, a pancada, sem mudar a gente primeiro. Que história é essa? Enquanto a gente fica preocupado, né, com o que os outros têm o que fazer, a nossa responsabilidade é esquecida. Quando a gente age assim, a gente só está empurrando a sujeira para debaixo do tapete. E aí a gente vai negligenciando e vai empurrando a sujeira debaixo do tapete, até o dia que aquela sujeira está uma montanha debaixo do tapete e eu vou tropeçar nela. Aí eu vou ter que limpar. Mas por que a gente espera a dor chegar para poder mudar, gente? Por que eu tenho que tropeçar primeiro para poder tirar aquela sujeira de lá? Não era melhor não jogar isso para debaixo do tapete? Em primeiro lugar? Porque afinal, gente, ninguém vai poder evoluir por nós. Ninguém. A trajetória da evolução é responsabilidade de cada espírito. Ninguém vai evoluir por mim, por mais que me ame. Ninguém vai tomar o remédio que eu tenho que tomar para eu melhorar em meu lugar. Não é assim que funciona. Minha filha está com febre lá hoje. Não adianta eu tomar o Tilenol. Ela tem que tomar o Tilenol. Por mais que eu a ame, ela tem que tomar o Tilenol. Nós precisamos fazer o serviço de reparar o que não está bom em nós. Ninguém vai poder fazer isso por nós. Ninguém. E aí, o que a gente faz? Insiste, fica olhando para fora. Insiste em ficar olhando para fora, para o externo. E tem um grande problema em não cuidar da própria vida e ficar somente olhando para fora. Mais um grande problema. Além de todos esses que a gente falou, tem mais um. Qual? Todas as vezes que a gente olha para fora, a gente compara. E toda vez que a gente compara, ficamos infelizes. Toda vez que a gente compara, a gente é infeliz. E muitos talvez estejam assim, por quê? Por que toda vez que a gente compara, a gente fica infeliz? Simples. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque sempre tem alguém mais rico. Porque sempre tem alguém mais bonito. Porque sempre tem alguém mais famoso, mais talentoso em uma área qualquer, com uma família mais organizada do que a minha, com um marido ou uma esposa mais perfeito, com uma criança ideal, com a sogra mais legal, o que seja. Sempre tem alguém. Sempre. E aí a gente é infeliz. E não é esse o problema da nossa infelicidade quando a gente se compara uns com os outros. Não é porque sempre tem alguém, vamos dizer assim, num patamar acima que nos faz infeliz. O problema da comparação, qual que é? Aí muitos estão assim, então qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é esse aqui, ó. De novo, problema de foco. A gente não olha o que tem. A gente não olha o que já tem. A gente olha o que quer, o que falta, né? Quero aquela. Não importa todas as outras que eu tenho, eu quero aquela. É o velho problema do copo meio cheio, né? Ou do meio vazio. A gente não valoriza o que já tem, fica olhando para o que não tem, né? Isso é um grande problema. Porque toda vez que eu não valorizo o que eu não tenho, o que eu não valorizo o que eu já tenho, para poder me sentir mal pelo que eu não tenho, eu estou pedindo para ser infeliz. Eu estou jogando fora tudo que eu já tenho para poder concentrar o meu foco naquilo que me falta. Ou supostamente me falta. Né? Quando a gente tem esse tipo de olhar,
a gente cria falsa necessidade. Falsa necessidade. Aquilo que o Evangelho nos ensina, tormentos voluntários. A gente é bom para criar isso, tormento voluntário. E é um sofrimento que a gente cria para nós mesmos. Quando a gente não valoriza o que tem, para poder sofrer pelo que não tem. Enquanto a gente estiver olhando para fora, a gente vai buscar problema. A gente só precisa prestar atenção, né? Naquilo que a gente já tem, né? Bom, a gente tem que lembrar as palavras sábias de Madre Teresa. Madre Teresa é fantástica. Ela fala para a gente o seguinte: dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então por que a gente está olhando para fora? Por que a gente está se comparando com o outro? No final é eu e Deus. E o Espiritismo nos fala isso o tempo todo. Está lá na pergunta 919. Né? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olhar para dentro é o conhece-te a ti mesmo. Mas muitos aqui podem estar assim, mas eu não conheço. Será? Será que nós nos conhecemos? Charles, vamos colocar o vídeo? Ver se o som vai sair. Qual que é o problema essencial aí do avestruz? Né? Ele não se conhecia. Ele não sabia qual seria a sua reação. Se ele se conhecesse, ele saberia da reação que ele teria na hora do tiro. Mas ele não sabia, ele não se conhece. Né? E é exatamente a nossa reação que mostra verdadeiramente quem somos. Né? Nas horas graves, em que somos, vamos dizer assim, pegos de surpresa, é que aquilo que está consolidado dentro de nós, né, sobrepõe o controle do ego. E aí o verdadeiro eu sai para fora. Numa linguagem mais para Joana de Ângeles, vamos dizer assim. É na hora da surpresa que aquilo que está verdadeiramente dentro de você sai. E muitas vezes a gente não conhece esse nosso lado sombra, que a psicanálise aí, Joana de Ângeles, tanto trabalha. Esse lado sombra que a gente não faz muita questão de jogar a luz lá para conhecer. Nas horas graves, isso sobrepõe a vigilância do nosso ego. São as nossas reações. Igual naquela história das duas senhoras que estavam conversando e falando que se um dia fossem assaltadas, uma falou: eu vou reagir, vou dar com a minha bolsa na cabeça do ladrão. E a outra falou: eu não tenho coragem, eu vou ficar paralisado.
Um belo dia, estavam lá as duas conversando, passou um ladrão e levou a bolsa daquela que falou que ia reagir. O que ela fez? Ficou paralisada. A outra que falou que ia ficar paralisada, correu atrás do outro, dando com a bolsa nele até ele soltar a bolsa. E soltou a bolsa e foi embora. Ou seja, as duas não se conheciam. Tiveram reações exatamente opostas a que diriam ter, a que se supunham ter. Não se conheciam. Né? Então, a gente precisa fazer esse olhar interior. Por isso a orientação da espiritualidade de conhece-te a ti mesmo. E por isso que Santo Agostinho fala para a gente, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Sem ele, nós vamos continuar olhando a janela lá fora, preocupado com os outros, e aquilo que a gente precisa fazer, a gente não vai fazer. E aí a gente volta no que Jesus propôs na lição que ele contou para os discípulos. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Resumindo, o problema mais difícil é cada um cuidar da sua própria vida, naquilo que é responsabilidade de cada um de nós. Permitam-me falar de uma forma um pouco mais inapropriada, vamos dizer assim. Mas lembre-se que o que eu vou falar aqui também eu me incluo. Mas vamos imaginar que o nosso anjo guardião pudesse estar aqui agora falando para a gente, para cada um de nós nesse momento. O que ele ia falar para a gente? Ele ia falar diretamente para cada um de nós coisas muito simples, como ame-se, cuide-se, pare de se preocupar com aquilo que não é importante e passe a cuidar do que é realmente essencial. Você não é o que as pessoas dizem. Você não é o que as pessoas pensam. Você não é o que o mundo tenta impor para você. Você é muito mais que isso. Mais do que padrões de beleza. Mais do que padrões de comportamento. Você é mais do que medidas. Você é mais do que a sua idade. Você é mais do que as posses que você tem, dos cargos que você ocupa. Você é mais do que esses títulos transitórios que a terra pode te dar. A arte, e os meninos sabem bem, Gerval, Charles, ela tem a sensibilidade de traduzir as ideias de uma forma que o coração entende. E tem um artista, eu acho que graças a Deus todo mundo aqui, né, não tá tem um pouco mais de idade, já conhece, né? Tem um artista chamado Renato Russo, que tinha uma banda chamada Legião Urbana, contemporânea a muitos de nós, né? Eu acho que não tem ninguém com menos de 25 aqui, né? Quem for, faz o Google, pergunta para a Alexa, para a Siri. Renato Russo traduziu de uma forma muito direta e simples, poética, isso que a gente está tentando dizer. Em uma de suas músicas ele fala assim, quantas chances desperdicei, quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Vamos lembrar da Madre Teresa. No final, é você e Deus, e mais ninguém. Então para de se subestimar. Para de se comparar com os outros. A gente precisa valorizar o que tem. A gente precisa valorizar o que já conquistou. E cada um de nós tem os seus talentos.
A única coisa que a gente não pode fazer é enterrar eles. Então para de se comparar e seja feliz. Cuide de você. Porque a partir do momento que cada um de nós for um ser humano melhor, o mundo vai ser melhor. Então que cada um aqui hoje possa se dedicar a resolver o problema mais difícil, que é cuidar do próprio mundo interior. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos irmãos da espiritualidade amiga aqui presentes, agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor constantemente nos dá, por essa maravilhosa doutrina que nos aponta o tempo todo o que é necessário fazer para conquistarmos a felicidade que tanto desejamos, Senhor. Dai-nos condições de a cada dia fazer este trabalho inadiável da construção interna do ser imperecível que somos. Ajuda-nos a compreender que o Senhor nos criou uma obra inacabada e não imperfeita, que somos filhos do Senhor, que podemos atingir as alturas, que somos luz. Ajude-nos a valorizar esse potencial, Senhor, e transformá-los em ação, em obra concreta em nossas vidas, para que saibamos superar a cada dia as dificuldades inerentes do caminho e seguirmos adiante, dignos como filhos do Senhor. Abençoe a cada um aqui presente, dando a cada um o que necessita, e que cada um possa ter as forças renovadas para enfrentar o mundo lá fora, fortalecido por dentro, pois só assim vamos vencer a batalha. Obrigado por tudo, Pai. Que assim seja.